Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa transmissão ao vivo aqui no Samaritano de Jesus. Espero que todos se encontrem saudáveis em seus lares e que haja muita paz nesse momento de estudos. Eu gostaria de explicar como é que é o procedimento aqui da casa, né? Normalmente nós começamos com uma prece inicial, depois nós teremos a dona Celina, que fará uma palestra sobre o tema da doutrina. Depois o Flávio Máximo irá falar sobre o estudo do Evangelho, o capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí iniciaríamos as vibrações, receberemos a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e finalizaremos. Então essa é uma grande oportunidade para nós podermos continuar através de transmissões virtuais, né, através dessa live, nos encontrarmos, né? Já que não podemos vir aqui pessoalmente, é um grande momento em que possamos vibrar e estar em contato com as lições divinas de Jesus. Então, vamos começar agora com a prece inicial. Eu peço a todos que respirem bem fundo e imaginem a figura de Jesus Cristo iluminando o lar de vocês. E vamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade das encarnações, que nós possamos, em cada uma delas, cumprir o nosso planejamento e aproveitar os aprendizados para evoluirmos e contribuirmos com a evolução da Terra. Abençoai aos palestrantes que aqui estão, para que possam transmitir o seu melhor com calma, intuídos pela espiritualidade nos estudos que aqui ocorrerão. Obrigado, Jesus, que assim seja. Agora eu pediria para a dona Celina para começar a sua palestra. Por favor, dona Celina. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver. Nós vamos falar hoje sobre a figueira. Então é o seguinte, aqui na tela nós temos uma ampulheta. E temos essa frase que, segundo, dizem que é do Kardec. Outros dizem que é do Camilo Flammarion. Não é importante. O importante é o sentido. Nascer. Todos nós temos que nascer. Sempre. Até galgarmos os planos superiores. E lá veremos como será a situação do tal. Viver. Patente, temos que viver. Vivendo e aprendendo. Morrer. Morrer é uma questão de entendimento, porque ninguém morre. O corpo perde a sua força. Então, a gente vem até aqui para explicar uma ampulheta, essa maquininha do tempo, né? Então, veja bem, ela... Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente vem aqui para a Terra para viver, para poder progredir sem cessar, o que acontece? Nós ganhamos um tempo. Aqui, ó, o tempo está vazio. Quando a criança desce, o espírito desce, recebe o corpo de uma criança, começa seu tempo aqui na Terra. E esse tempo é muito variável, de acordo com a posição e a qualidade de vida que esse espírito vai ter aqui na Terra. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que nós viemos de um plano e estamos aqui provisoriamente, em seguida iremos. Quando todo o nosso tempo esvair, então sim, está na hora da gente ir embora. Nós chamamos de morte do corpo, né? Que na realidade não existe morte. Uma transição de um plano físico denso para uma oitava acima superior. Os espíritos todos estão em uma oitava acima de vibração. Então, veja bem, nós estamos aqui provisoriamente e foi isso que Jesus quis transmitir a todos os apóstolos para que eles, através da vivência deles, fossem passando e passando, chegassem até nós. Então, Jesus e os 12. Presta bem atenção na parábola, como a gente pode abrir muitas informações. Quando Jesus e os 12 saíram de Betânia, ele
teve fome. Veja bem, Jesus era amigo de Maria, de Marta e de Lázaro. E ele saiu de lá. Claro que eles não deixaram ele sem tomar um lanche, sem trazer um lanche, né? Pelo caminho. Então, que fome é essa que Jesus sentiu? É a fome espiritual. Eu sempre comento aqui na casa que, de forma alguma, Jesus veio nos ensinar a viver materialmente, porque nós já temos essa inclinação na matéria. Então, não precisa que ele nos ensine. Ele veio para cumprir o papel dele, que é falar das coisas do Pai. Então, veja bem, ele sentiu fome. Vendo de longe uma figueira que só tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando, não encontrou, só encontrou folhas. Por quê? Porque não era tempo de dia. Você acha que Jesus ia fazer isso? Procurar fora de tempo? O que ele estava querendo dizer para a gente? Que ele pode nos pegar de surpresa. E que nós, o tempo todo, temos que estar preparados. Falando, disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Por que será que ele falou isso? Nós vamos ler ali na frente para poder entender melhor. E os seus discípulos, quando ele falou isso, os seus discípulos não entenderam. Por quê? Porque os seus discípulos ainda naquele tempo estavam fora da faixa de entendimento de Jesus, né? Eles tinham que ainda passar por uma experiência, em seguida reencarnar algumas vezes, para depois começar a entender hoje o que a gente está começando a vivenciar. A figueira em vegetação, que na realidade é a vinha, o vinhateiro e o pé de vinha, que seria o quê? Um pé de uva. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para qualquer tipo de árvore que já começam a brotar. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as de perto, está o verão. Então, quando a gente vê as plantas já brotando, a gente já sabe que o verão está próximo. Por que Jesus falou isso? Então, quando a gente deparar com tudo isso que está acontecendo aqui na Terra, a gente já vai entender que alguma coisa vai mudar. Mas essa mudança que está havendo na Terra, não é catastrófica, não. Não é tsunami, vulcões, para acabar com a humanidade. Não é nada disso. É uma abertura de consciência. Uma nova compreensão que vai nos ajudar a tirar o véu da letra que Jesus tanto nos estimulou. Então, veja bem. Olha só o equívoco dessa figueira. Ela recebeu todas as energias possíveis e fez um investimento equivocado. Ela jogou toda essa aparência nela. Não se preocupou que o tempo, aquele tempo que eu falei da ampulheta, estava esvaindo. Foi acabando. Ela investiu tudo. Nós fazemos isso. Nós renascemos aqui e em poucos minutos a gente está no carro. Gastou todas as energias com ódio, com brigas, com bebidas, com vícios. Se a gente tivesse que viver uns 80 anos, não chega nem a 40. Sem contar os acidentes, né? Então, aqui no caso da figueira, ela investiu nela. Só que ela não esperava que Jesus passasse lá e cobrasse, e fosse cobrar. E quando Jesus chegou, ele tem esse poder de chegar ao nosso íntimo, de chegar aos nossos mais íntimos pensamentos. E ele viu que a figueira só restava alguns hertz de energia, mais nada. O que ele fez? Ele transferiu essa energia para uma planta que estava ali necessitando de ajuda e lutando para conseguir. Então, Jesus recolheu a energia da figueira e transferiu para essa planta e logo em seguida deu o ressecamento da figueira. Mas Jesus jamais amaldiçoou a figueira. Não tem como. Quem conheceu Jesus, o que a gente conhece da vida de Jesus, o histórico dele, ele é manso, humilde, educadíssimo. Jamais ele amaldiçoaria uma planta que nós sabemos que é do Pai.
Ele mesmo nos ensinou que Deus não é aquele Deus punitivo, que joga a gente no inferno. Não é. Ele é um Deus que ele nos ensinou que é o Pai nosso. Ele trouxe essa figura de Pai mais próximo nosso. Veja que sensacional. E não esse homem que amaldiçoou a planta. Se estava fora de tempo, no contexto nosso de entendimento, não. Era a frequência vibratória. Ele recolheu aquela quantidade e passou para uma planta que estava aproveitando, lutando para sobreviver. Então, em outras parábolas, Jesus também disse isso, que tira um pouco daquele que não tem e dá para aquele que tem. Então, a gente, à primeira vista, a gente vai dizer, nossa, injustiça, tirar daquele que não tem, mas a gente não sabe o que se passa. Por isso que a gente precisa estudar. E o entendimento é evolutivo. À medida que você procura, vai se abrindo na sua mente, os espíritos vão ajudando a boa compreensão. Que é isso que nós precisamos. Então, a figueira ela não tinha mais energia suficiente para fazer brotar as flores e os frutos. E aquele restinho de energia ia ser queimado. Então, Jesus, o que ele fez? Ele tirando a energia, é como o nosso corpo. Quando o espírito sai, o nosso corpo falece. O nosso corpo tomba e começa a entrar em degradação. Por isso que ele dizia, vigia, porque não sabeis o que dia virá o vosso Senhor. Quer dizer, hora por hora Jesus pode nos cobrar. Quem que pode dizer? Eu, por exemplo, não posso dizer que eu saio daqui, vou para minha casa, vou descansar e vou dormir. Não vou, de repente não consigo nem sair daqui. Muitas vezes não consigo nem terminar a lição de hoje. A gente não sabe. Por isso a gente tem que estar preparado. E os discípulos jamais esqueceriam dessa figueira que secou, porque eles não entendiam, ele teve um impacto. De ver aquela figueira tão linda, tão ostentando ali a vida e ocupando o lugar de muitas outras plantas, eu estava ali, soberba, né? Procurando elogios para sustentar a sua vaidade. E o que aconteceu? Foi a falta de fé. Elas não acreditou que ela possuía de bens. Não era só para ela, para o sustento dela e para dividir. Nós também, uma grande lição para nós. Tudo que a gente recebe de informação, de conhecimento, de ajuda financeiramente, tudo, é para ser dividido, é para ser compartilhado, não é para eu ser egoísta de querer só para mim. Então, porque uma pessoa assim, ela não tem fé, ela não acredita em Deus. Então, ela não acredita em Deus, o que ela vai receber de recompensa? A não ser, como diz Constantino na parábola, ele diz assim, ele vai receber o salário da preguiça. Então, é muito importante que a gente saiba. A figueira é uma exortação à vigilância, à observância dos sinais dos tempos, porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. A gente sabia que o coronavírus vinha aqui e fazia essa limpeza, essa catarse. Nós estávamos preparados para isso? Não, foi se estendendo. A figueira, ela nos mostra o tempo da brotação. É agora. A partir do momento que você nasce aqui na Terra, começa a sua brotação. A volta de Jesus, que todos os evangelhos pregam, é sim a volta de Jesus, mas não fisicamente, é consciencialmente. A nossa consciência que vai se abrir para o verdadeiro, para as coisas do Pai. Porque ele sempre nos disse que o reino de Deus não é deste mundo. Então, o reino que ele veio trabalhar não é daqui. Então, ele nos concita, ele nos convida a tomarmos essa decisão. E essa vinda de Jesus é para quebrar essa consciência que a gente tem das crenças. As crenças são crenças, não passam, não são fé. Você acredita naquilo que disseram, naquilo que falaram. O Espiritismo vem e estuda conosco, pesquisamos, estudamos e vimos que conseguimos perceber a racionalidade das informações. Então, não é aquilo que disseram, falaram. Não, é o que é real. Passa tempo,
O tempo que for preciso passar, passa. Mas será sempre a verdade mais purificada, mais purificada. Cada dia mais entendimento, mais purificado. Então, é o que ele disse, não ficará pedra sobre pedra, quer dizer, não é mais aquele Deus mau. Nós não temos mais. Com a vinda de Jesus, aproximou Deus de cada um. Hoje nós somos filhos de Deus. Quantas vezes a gente vê? Ah, coitado, todo mundo é filho de Deus. É verdade, nós somos filhos. Nós não temos mais essa conotação de um Deus bravo, que condena, que joga a gente no inferno. Porque o próprio Jesus que falou. Isso não foi Jesus que ensinou. E ele nos disse que todo o ensinamento que o meu pai não plantou, todos os ensinamentos, ele dizia planta. Tudo aquilo que não colocamos, que não plantamos na nossa mente, que não foi o pai que plantou, será arrancado, será esquecido, será tirado. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha que beleza, a humildade dele. Ele não veio para ser servido. E quantos de nós que queremos ser servidos? Pastores, padres, espíritas, todos querem louvor, né? Tapete vermelho, o trono, quando o Filho do Homem não veio para isso e deu lição categórica para nós. Deu lição categórica. Então, Jesus, que sempre abençoava, tem um comportamento inusitado, mas um comportamento que chama a atenção dos apóstolos. Né? Eles levaram susto quando viram que Jesus, né, manuseou ali aquelas energias, passou para outra, imediatamente a árvore começou a murchar, começou a secar, feneceu. Isso para saber, quando o Espírito nos deixa, a gente não tem vida. Sem Espírito não existe corpo. Então, se quiser, a gente vai acreditar que existe um Espírito que está aqui comprometido com o corpo, que serve de relacionamento aqui para a Terra, para os encarnados. Mas depois ele entra numa outra oitava, acima de vibração, muito mais rápido, muito mais coesa, para a gente poder entender que estão lá esperando uma nova encarnação. Então, jamais Jesus faria um propósito desse que chegasse até nós, Jesus bravo, que amaldiçoa, não, jamais. Se ele tivesse um comportamento desse, ele não poderia ensinar a mansidão para nós, a humildade, a paciência, 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Então, veja, para bem assinalar o período da transformação do mundo, Jesus comparou o período intermediário entre a primavera e o verão. Como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. É um exemplo que ele deu para o entendimento daquele povo rude daquela época. Tanto que a gente vem lutando. Quantas encarnações já tiveram de pregadores traduzindo essas falas? Hoje, também, com o advento da tecnologia, nós podemos entender um pouquinho melhor. E veja bem como eles não entendiam, que um dos apóstolos foi e perguntou para Jesus assim: e se nós cavássemos, e se nós tirássemos ela e lavássemos suas raízes e colocássemos adubo, não daria para dar mais uma chance para ela? Então, Jesus, né, na pessoa dessa figura que está aqui, dizia assim: não tem mais condição. Por quê? Porque se ele fizesse isso com esse livro, essa mesma árvore, seria ressurreição. E não existe ressurreição, existe reencarnação. Então, ela vai ter que receber nova cota de energia para uma nova reencarnação. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a dona Celina pela excelente palestra, né, que nos esclareceu muito e que possamos ter muita fome de aprendizado e de crescimento, né? Que nós possamos nos alimentar aqui com os estudos da casa. Quem tiver interesse e gostaria de aprender, mande um e-mail para nós, contato@samaritanos.com.br. Agora eu gostaria de chamar também para a palestra, para falar um pouco do estudo do Evangelho, que vai falar sobre as lições hoje do capítulo Flávio Máximo.
Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe, nos ilumine para que nós possamos entender a palavra, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 5, né, que fala Bem-aventurados aflitos, e vamos tocar em 2 pontos desse capítulo, né? Nós vamos falar do esquecimento do passado e da resignação, né? Vamos continuar na mesma linha de raciocínio que a dona Celina já expôs e vamos tentar entender, né, o que o Evangelho nos trouxe para que nós possamos compreender e nos melhorar moralmente. Então, em esquecimento do passado, diríamos assim: se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, se ele entendeu que ele tinha que lançar esse véu, é porque isso é positivo, isso é uma vantagem para nós, né? A gente não lembrar do nosso passado. Com efeito, essa lembrança nos traria gravíssimos inconvenientes, né? Imaginem vocês se nós lembrássemos o que fizemos de errado para aqueles que convivemos. Imaginem vocês a quantidade ou o nível de vergonha que teríamos, né? Nos sentiríamos humilhados, né? Então, olha só a conveniência, olha só a misericórdia divina nesse processo, né? Além de nos permitir reencarnar, para que nós depurássemos essas energias ou essas falhas que temos, né? Ainda nos protege, né? Com o esquecimento. Olha que interessante isso. Frequentemente, gente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu. Olha só que interessante, né? Normalmente no mesmo círculo familiar, né? Com os mesmos espíritos amigos ou fraternos, né? Digamos assim. Para que ele estabeleça, gente, novas relações com as mesmas pessoas, né? Para quê? Para que ele possa reparar, para que ele possa estabelecer novos comportamentos, né? Isso é muito interessante. E se pensam bem, né? Se você olha para o teu pai ou para a tua mãe ou para o teu irmão, né? E reconhece neles algumas situações de vida passada, imagine vocês tivessem brigado, ofendido, aquelas coisas todas, a vergonha que vocês sentiriam, né? Como que vocês se comportariam, né? Como é que seria, gente, eu fazer ou desenvolver um comportamento de maneira forçada, né? Ele tem que ser desenvolvido porque eu compreendo que ele é, diríamos assim, dentro da lei. É isso que eu preciso entender. Eu preciso entender que ele é o correto a ser feito e não o que eu faria por conveniência, né? Para melhorarmos, gente, outorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos. E nos basta, viu, gente? Nos basta. Olhem só, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E aí outro ponto, né? Quando estamos fazendo as coisas, a gente normalmente pensa, né? Vem aquela vozinha assim na minha cabeça e me induz, né? Ou para fazer uma coisa correta ou uma coisa ruim, né? Por que será? Já fizeram essa pergunta? Né? Aquela brincadeirinha do anjo mau e do anjo bom, né? Que fica um anjinho do lado, o diabinho do outro, né? O que é essa voz na minha cabeça? Né? O que traz essa voz na minha cabeça? Por que eu permito ouvir ainda coisas ruins na minha cabeça? Por que não eu só ouvir coisas boas? Né? Se esse Deus é tão amor, é tão misericordioso, né? Olha o que a dona Celina colocou em relação à parábola da figueira, né? Jesus veio trazer esse Deus amor, e ele é amor. Ele não é nada mais, ele é amor, gente. E por que o Cristo veio dizendo que ele não queria ser servido e se servir? E quando atingimos o amor, a gente serve. Isso é prazeroso, né? Isso é o correto a ser feito. Eu não faço forçado. Eu faço porque eu entendo que essa é a maneira correta de agir. Diríamos ainda, hein? As nossas tendências
mas indicam o que nos resta a corrigir. E é nisso que deve concentrar toda a nossa atenção. E aqui está o ponto, né? Às vezes a gente questiona, mas por que eu não lembro, né? O que eu fiz para eu corrigir? Né? Seria mais fácil, né? Quem disse que você não lembra? Está lá impresso na gente, pode crer nisso, né? Está lá na gente. Né? As tendências más nós sabemos, viu, gente? Nós sabemos o tempo inteiro, né? E diz ainda, ó, as boas resoluções que a nossa voz da consciência nos ajuda a tomar, advertindo-nos para o bem e para o mal, gente, dá-nos força. Ela dá força para a gente resistir às tentações, né? Ela nos dá um norte, um caminho a seguir. Então é aí que eu preciso entender, ouvir essa vozinha que vem na minha mente, né? Essa intuição, como a gente diria, né? Eu preciso estar atento a isso. Eu tenho que dar abertura. Eu tenho que, como os faz no dial do rádio, abrir a sintonia para isso, né? Eu tenho que permitir. Se eu não permitir, eu não vou conseguir ouvir essa voz, né? Essa voz da consciência que nos ajuda a prosseguir. E olhem só, não é somente depois da morte que a gente relembra das coisas do passado. Não é. Pode-se dizer que a gente nunca perde isso. Nós não perdemos, só está lá adormecido, né? Mas e aí, durante a vida? Eu consigo lembrar? Lógico que consegue. Nós recebemos essas intuições, nós recebemos essas dicas na nossa voz da consciência, né? Aqueles irmãos que estão nos ajudando, que estão conosco, né? O nosso mentor espiritual, ou o anjo da guarda, né? Quem gosta de chamar de anjo da guarda, mesmo, estão aqui para nos apoiar. E ajudando essa vozinha positiva na minha cabeça, me indicando o caminho, né? Porque aí é que eu vou dizer que eu vou ou não me depurar. Então, olhem só, gente. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, o que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas, gente, surgem, mas emergem, né, para emancipar a nossa alma. Olha só que beleza disso tudo, né? Essa é a misericórdia divina. Isso é Deus agindo em nós. Eu preciso permitir isso. Preciso deixar que isso aconteça na minha vida. Eu tenho que me abrir a isso. E aí, como é que eu faço isso, gente? Eu tenho que entender o que é resignação. Eu tenho que compreender como agir nessa vida, né? A partir do momento que a gente começa a ter consciência do que a gente precisa fazer, eu também preciso procurar os caminhos, né? A informação, o conhecimento é que nos faz libertar, né? Estudar, né? Isso nos faz libertar. Então, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Está lá no Evangelho, né? Cristo falou isso. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Olha que colocação, hein, gente? Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E ainda, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só, né? Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir se depurar. Se eu não sentir a dureza das provas, né? Se eu não entender a lição que a prova está me mostrando, eu vou continuar sofrendo. Vou continuar, como diria minha avó, dando cabeçada na parede. Vou continuar tropicando, como a gente fala na roça, né? Não vou dar caminho para a minha vida, né? Eu vou continuar dando cabeçada, né? Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. E olhem só, são ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado,
estarão livres. Olhem só. Os aflitos serão consolados. E pagando a dívida, estaremos livres. Não é? Toda pessoa apenada pagou a sua pena, cumpriu tudo que tem que cumprir e está livre. Né? E nesse momento nós estamos cumprindo, né, essa pena, entre aspas, né? Que eu preciso depurar na minha alma, no meu ser. Só que tem um porém nessa história. Né? Não é simplesmente assim. Né? Eu preciso ter compreensão. Porque o homem, ao quitar-se de um lado, pode se endividar do outro, gente. E aí? Paga uma parte, já faz dívida do outro. Né? É a mesma coisa pagar um empréstimo com outro empréstimo, né? Nós diríamos aqui na nossa vida material. Eu não saio, eu nunca quito, eu nunca tenho libertação dessa dívida. Né? Eu só fico protelando e mudando o credor. Né? Então, a cada nova falta, gente, aumenta a minha dívida. E aí, como é que fica? Tinha que pagar 100, aí vem, adquiro mais 100 de dívida, vira 200 e assim vai. E aí, como é que fica? Então, eu preciso ter consciência de como fazer essa história. E ainda, se não for hoje, será amanhã. Eu tenho que pagar. Se não for na vida atual, será na próxima. E entre essas faltas, olhem só, hein? Colocação interessante temos aqui. Cumpre que se coloque na primeira fiada, né? Na primeira fila, gente, no topo da lista. A carência de submissão à vontade de Deus. Por que isso? Porque a gente murmura, a gente blasfema. Né? Se murmurarmos nas aflições, não aceitarmos com resignação, o que vai acontecer? Né? Ainda diz que não merece, né? Não mereço isso. E ainda acusarmos Deus de injusto. Olha que absurdo. Né? Hoje nós estamos compreendendo isso. Será? Nova dívida contraímos. O Pai, que é misericordioso, que nos possibilita a possibilidade de reencarnar. E eu ainda falo que ele é injusto, que eu não mereço. Eu estou aqui porque eu aceitei passar pelo que eu estou passando. Né? Nós todos, irmãos aqui reencarnados, sabíamos dessa pandemia que estamos passando. Estamos aqui corajosos, enfrentando, tomando as providências, não se desesperando, enfrentando a vida. Mas deve ser resignados, pedindo e perguntando para os espíritos amigos: me ajude a compreender o que eu preciso. É isso que eu preciso. Preciso compreender isso. Enquanto eu não compreendo, eu fico blasfemando, eu fico falando coisas erradas. Né? Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário, né? Que comparece no dia do pagamento. Olha só. Uns dirá ao Senhor, a uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, olha só, hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito constituir a sua simples felicidade na satisfação do amor próprio, olha só, e nos gozos mundanos, prazeres, né? Nada vos toca, pois o que recebeste na terra já foi o vosso saco. Aí ele vai mandar a gente ir e recomeçar. Será que vai ser aqui na terra mesmo? Ou vai ser em outro local? Né? Temos que pensar nisso. O que eu quero para a minha vida? Né? E entender que a vida aqui é curta. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, né? Conforme o modo que ele encara a vida terrestre. Depende. Né? Eu posso ter um corte na unha e aguentar firme a dor, ou ficar blasfemando, achando que eu sou uma vítima, que a minha dor é maior que todo mundo. Né? Vai do jeito que você quer. É o livre-arbítrio. Só que todas as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões, boas ou ruins,
têm consequências, né? E eu preciso encará-las. E mais, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista, gente, na vida corpórea. Né? Porque se eu estou objetivando a ação na minha pátria espiritual, onde é a verdadeira vida, aqui é curtinho na nossa estada. Né? É só eu venho aqui na escola fazer prova. Né? Eu não fico o dia inteiro na escola. Eu vou, faço a minha atividade e volto para casa. É esse momento que nós estamos, o momento de vir à escola, fazer a nossa prova. Né? Ele vê como um ponto no infinito. Então, essa vida aqui, a gente vai ver ela como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza. O que são, em média, nós vivemos 80 anos, é a nossa expectativa de vida aqui no Vale do Paraíba, 78, 79 anos, vamos arredondar 80, né? O que são 80 anos perante a eternidade, se o Espírito é eterno? Né? O que é a eternidade? Dá para mensurar isso em anos? Não dá. Então, o que são 80 anos perante essa eternidade? Curteza. E reconhece que esse penoso momento será curtinho. Né? Logo, logo passa. É um segundinho, né? Perante a vida espiritual. A certeza de um próximo futuro mais ditoso. E o sustenta que o sustenta e anima, gente. Longe de se queixar e agradece a Deus. Agradece aos céus a possibilidade de estar. E ainda pergunta, essa prova eu passo, e o que eu posso fazer ainda para ajudar? O que eu posso fazer ainda para melhorar ainda? Né? O que eu posso fazer, gente? Eu me pergunto, o que eu posso fazer para ajudar? Pense, reflita. E para aquele que vê simplesmente a vida corpórea, ela parece interminável. A dor oprime com todo o peso, sem dúvida. Ele só pensa que só existe essa vida. Então, para aquela pessoa que só pensa nessa vida, que ela é início e fim, e acabou, mais nada, toda a dor do mundo é dele. Né? As costas dele aguentam o planeta, diríamos assim. Né? Então, daquela maneira de considerar a vida, resulta de ser diminuída a importância das coisas desse mundo. É isso que eu preciso entender. É duro as provas? É. A gente sofre? Sofre. Mas nem por isso eu vou me desesperar. Nem por isso eu vou me desesperar. A gente tem que se sentir compelido a moderar os desejos. Né? Acertar esses desejos na quantidade certa do que eu preciso. Né? Nem mais, nem menos. Eu não preciso de muito, gente. Eu não preciso. E eu digo muito em relação não só à vida material, mas na maneira que eu me comporto com os meus amigos, né? Com os meus irmãos, com os meus parentes. E ainda, a contentar-se com sua posição. Você está contente com a sua posição? Sem invejar a dos outros e receber atenuada a impressão dos reveses das decepções que experimente. Daí tira ele a calma, gente, e uma resignação úteis à saúde do corpo quanto da alma. Ao passo que, com a inveja, com os ciúmes, a ambição, gente, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias dessa curta existência. Então, olhem só. Inveja, ciúmes, ambição. Né? Nos condena à tortura. Nós nos torturamos tendo esse tipo de comportamento. Né? Então, se a gente sabe disso, por que nós continuamos insistindo nesse tipo de comportamento? Então, a reflexão hoje é essa. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E para isso, né, a gente precisa entender que o passado, nesse momento, não é necessário saber. Né? Eu tenho que esquecer mesmo. E eu tenho que viver com essa volúpia de viver, a alegria de viver, né? Fazer a minha parte. E ainda,
se resignar, né? Se resignar, aceitar as coisas, mas na compreensão. Não é simplesmente ser um cordeiro, né? Diríamos assim. Eu preciso ser inteligente e entender o porquê que eu estou passando assim. Toda vez que eu me volto para mim, faço uma reflexão e me pergunto por que eu preciso passar por isso, a resposta vem e vem ainda a dica de como passar. Então pensem, gente, reflitam sobre isso, porque acredito que a vida vai ser mais leve, mais tranquila e vai servir bastante tempo, hein? Além de depurar a sua alma, vai servir bastante tempo para você ajudar os irmãos aí que necessitam. Né? E faça a palavra fluir, gente. Tudo que aprendemos, vamos passar para frente, vamos conversar, vamos alegrar e sempre, gente, pensando em Jesus. Ele sempre está nos abençoando, nos orientando e nos acalentando. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Flávio Márcio pela excelente palestra e que possamos refletir, né, como nos tornarmos melhores espiritualmente, né? Porque cada dia é de um novo nascer do sol, uma oportunidade de nos transformarmos. E que toda essa reflexão possa realmente nos levar à ação, a ação de servir ao próximo, né? Que isso realmente é que vai nos ajudar a transformar. E assim também o estudo, né? E a casa disponibiliza estudos, né? Amanhã, inclusive, vamos ter uma palestra, que seria todas as quintas-feiras, às 8 horas, que é uma palestra sobre o nosso lar, né? E em que há um estudo sobre isso. Agora, eu gostaria de nós nos concentrarmos para fazer as nossas vibrações. Porque e as vibrações é a sintonia que nós queremos dar para o próximo. Esse é o momento de servir, né? Então, vamos respirar fundo e vibrar. Vibrar pela paz do mundo. E como transformar essa paz? Começamos no nosso lar, que possamos vibrar dentro dos nossos lares, para que possamos ser instrumento de Jesus para pacificar a nossa vida em família, pacificar a nossa vida com os nossos conhecidos, vizinhos, pacificar dentro do nosso trabalho, que possamos usar nossas melhores energias de paz para pacificar os nossos pequenos espaços. Que possamos vibrar também por aqueles que andam na rua, que não têm lar, que necessitam de amparo. Que possamos vibrar para que ele receba o auxílio espiritual e o auxílio material nesses dias de frio, que possam receber de almas boas o trabalho e o serviço. Que possamos participar do serviço. Que vibremos também por aqueles que caíram no erro e se encontram nas penitenciárias. Que eles possam refletir e receber toda essa energia divina para que reconhecerem no erro, cumprirem a sua pena e se renovarem em novas oportunidades. Que possamos vibrar pelas crianças que estão desamparadas em lares, pelos pais que não têm filhos de ventre, mas que procuram criar uma família, que possam buscar esses lares para adotar as crianças. Que possamos também pensar nas pessoas, nos doentes que estão nos hospitais, para que possam receber as nossas melhores vibrações. Vibremos também para o Congresso Nacional, para a Câmara, para o Senado, para que a grande responsabilidade que é administrar um país onde tantas vidas necessitam de uma boa administração e que com bastante moralidade. Que possamos vibrar por todos aqueles que ainda não encontraram a palavra de Jesus. Que eles possam caminhar na direção e serem inspirados pela espiritualidade para perceberem
que é no amar o próximo, no servir, é que se encontra Deus e evolui. Que possamos a cada dia nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. Esse é o momento também de receber a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes. Apesar de estarmos virtualmente, tudo depende da nossa sintonia. Então vamos também pensar e fortificar essa corrente que vem visitar nossos lares, que vem curar nosso espírito, que vem curar as nossas dores. Que possamos ver eles ministrando os remédios, que possamos ver eles nos consolando e nos guiando e nos amparando espiritualmente e fisicamente. Que possamos ser fortes e resilientes diante da dor, que a nossa fé possa ser fortificada para que possamos bem compreender a missão desses generosos médicos que aqui vêm para nos amparar. Corrente maravilhosa, Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus médicos e enfermeiros que andam junto com você, com o Senhor nos lares das pessoas. Muito obrigada pelo amparo, muito obrigada por essa missão divina e agradecemos por todas as dádivas recebidas nesse momento. Obrigada e vá com Deus. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar mais uma vez, né, daqueles que queiram conhecer melhor a doutrina e os nossos estudos, entre em contato pelo e-mail contato@samaritanos.com.br. Tá? Temos vários estudos, desde o básico até para aquelas pessoas que já conhecem a doutrina e já estudaram em outras casas. Mandando e-mail para nós podemos encaminhar um estudo mais adequado e ficamos aí à disposição no e-mail que eu já passei para vocês, tá? E para finalizar agora, eu vou fazer a oração final, tá? E para que possamos encerrar as nossas atividades de hoje. Pai de infinita bondade e amor, agradecemos pela oportunidade do estudo, por todos os nossos mentores espirituais que estão aqui presentes e em nossos lares nos apoiando e nos ajudando a cumprir o nosso planejamento, a nossa missão e ajudando a nós a evoluir o nosso espírito e, consequentemente, a transformar a Terra num planeta melhor, num planeta mais evoluído. Que possamos nos manter firmes no propósito da evolução. Que assim seja. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos. Muito boa noite.